tema da minha palavra hoje é mais ou menos uma continuação do que eu ministrei no Réveillon. Não sei quantos estavam aqui no Réveillon, mas eu queria só continuar essa palavra. E o tema hoje é: não se canse de fazer o bem. Vamos ler Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10. Projeta para mim, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Vamos ler até o verso 10. Olha o que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Você pode repetir comigo? E não nos cansemos de fazer o bem. Vocês não tomaram café hoje, não? Hã? Não, né? Então vocês têm que estar mais forte ainda, vocês estão jejuando. Vamos lá. E não nos cansemos de fazer o bem. Está vendo tanto que foi melhor? Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vou começar contando uma história. Em 2006, eu não tinha carro, e nós pensamos em financiar um carro, eu e minha esposa. E aí, quando a gente foi para financiar o carro, era um financiamento difícil de pagar, mas a gente achava que era possível. Então a gente foi para financiar o carro. Quando a gente foi ver, o nome da minha esposa estava sujo. Ela tinha emprestado o nome para uma pessoa, ele deixou de pagar uma conta e a gente não sabia. E eu fiquei muito irado com aquela situação, porque eu precisava comprar um carro, e o nome da minha esposa estava sujo por causa de uma outra pessoa, de uma conta que não tinha nada a ver conosco. E eu fiquei revoltado com aquilo. Só que logo depois eu ganhei um carro. Sabe que às vezes nós não esperamos Deus fazer. Nós mesmos queremos ir lá e fazer. Mas o texto está dizendo: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aqui não está falando que é imediatamente, que existe um tempo para você ceifar, para você colher, se não desfalecermos. Só que às vezes nós desfalecemos no caminho porque está pesado. Por que nós cansamos de fazer o bem? Porque nós travamos muitas lutas. Nós nos cansamos porque às vezes nós travamos uma luta numa determinada área. Talvez o seu caso é no casamento, ou talvez na sua vida financeira, né, profissional, ou talvez até mesmo ministerial. Você trava uma luta ali, uma batalha, e você fica muito tempo ali naquela batalha, você acaba se cansando. E agora, eu não estou falando de um cansaço físico, porque o cansaço físico ele é inevitável, e quando ele vem, o remédio é descansar. É você deitar, dormir, descansar, ok. Mas eu estou falando de um cansaço emocional, de um cansaço da alma. E nós nos cansamos na nossa alma porque nós entramos em batalhas e a colheita talvez demora a chegar e nós não perseveramos até o tempo que nós precisamos perseverar. Então essas lutas acabam nos cansando porque você aparentemente está fazendo tudo o que Deus te mandou fazer, tudo certo, mas você ainda não está colhendo. Porque o tempo, aqui está dizendo que o tempo vai chegar para você, se você não desistir, se você não desfalecer. Mas tem muita gente que está desfalecendo pelo caminho, porque ficou cansado na alma, ficou abatido na alma, não está vendo os resultados, e aí ele se abate emocionalmente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala aqui de desfalecer, isso aqui é uma entrega nossa, ela é voluntária. O cansaço físico, não. O cansaço físico, você trabalhou muito, você está cansado ali, hein? Não tem como você não cansar. Você vai cansar. Mas o emocional é uma decisão. Essa palavra aqui, desfalecer, é desanimar, relaxar, cansar, tornar-se fraco, extenuar. Mas tem pessoas que elas se deixam cansar. Ela desfalece porque ela se entrega. Estou fazendo tudo certo e não vejo resultado. Irmãos, trabalhar com os afegãos é um desafio gigante, você nem imagina. Como eles são ingratos, são mal agradecidos. A família que a gente pensou que ia dar tudo certo. Aqui, a família cristã que veio, eu tive uma conversa com ele aqui, num dia, 3 dias depois ele foi embora. Sem falar nada, sem dizer obrigado, sem falar assim: pastor, estou indo embora. Eu estou indo para um lugar que vai ser melhor para nós do que o Brasil.
Não, simplesmente desapareceram a família cristã. Eu só fazendo bem para eles. Fui buscar na rodoviária, acho que teve irmão que me ajudou. Não sei se foi, acho que foi o Marcelo que me ajudou a buscar na rodoviária. Levei Polícia Federal, levei para fazer compras. Levei nas escolas para matricular. Você tem que ir, não é fácil. São coisas difíceis. A 8ª família que a gente traz, das 8, todos foram embora, exceto parte de uma que ficou. E ficou porque não tinha condição de ir embora. Mas a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Agora vai eu e a Poliana receber outra família. Você deve achar, vocês são tão espirituais, tão santos. Eu já estou querendo brigar com essa família antes da família chegar. Querendo falar para eles, quer me usar também igual os outros lá, né? Mas a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Olha, eu estou fazendo bem. Se eles não querem, se eles querem ir embora, se eles querem me usar, se eles querem ir, não sei para onde, lá na Europa, Guiana Francesa, eu não sei para onde eles querem ir. Eu não sei se eles querem só me usar. Não nos cansemos de fazer o bem. É o que a Bíblia diz. Porque a seu tempo ceifaremos. O que eu vou ceifar não depende da resposta deles, depende da minha posição. Vocês entenderam isso? Se eles vão embora, se eles vão ficar, eu vou ceifar. E não depende da resposta deles, mas da minha resposta, sim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa decidir não se cansar. Não se cansar. Na alma é uma decisão. Mas não é fácil. Porque falar é fácil. Pregar é fácil. Mas viver na prática é difícil. Sim ou não? Porque são batalhas que nós travamos. São situações que vêm. E vários são os motivos que nos cansam. Pessoas que você investiu, mas que foram desleais a você. Seu cônjuge, que você foi fiel e que talvez te traiu. São muitas situações no ministério, né? Pessoas que talvez você discipulou, que você cuidou, que foi embora, te abandonou, que fala mal de você. Talvez nós nos cansamos porque o milagre do filho demorou a chegar, ou demora a chegar, e nós nos cansamos. Talvez o milagre que você espera, o salário que você espera, a empresa que você quer abrir, ainda não chegou o tempo, e você se cansa antes, você desfalece. Críticas é a recompensa de muitos que estão fazendo bem, por isso nós nos cansamos. Não é fácil ser criticado, não é fácil a dor das pessoas desleais, tudo isso cansa a nossa alma, e nós paramos e pensamos, valeu a pena? E às vezes deduzimos, não valeu a pena. Mas o texto está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não ficarmos exaustos, entregues. O cansaço ele vem quando nós fazemos o bem e não recebemos o bem de volta, e às vezes recebemos até a crítica. E aí nós nos cansamos. Agora, qual que é a resposta para esse cansaço emocional? Porque nós precisamos ir para a Bíblia. Nós precisamos entender que homens de fé, homens de Deus, se cansaram. Na Bíblia tem muitos, mas hoje eu vou falar só de um. Poderia falar de Davi, quem sabe no próximo culto. Davi uma hora também se cansou. Mas eu quero falar de outro homem, um grande profeta, talvez o maior de todos, Elias. Elias foi um homem que apareceu no cenário, lá em 1 Reis 17, fazendo um desafio, aos profetas de Baal. Pouco antes, ele manda um aviso para o rei Acabe. Acabe era um rei muito mau. E ele manda um aviso para Acabe, olha, fala para Acabe que não vai chover, até o dia que eu orar para chover. E a palavra diz que passaram 3 anos e meio sem que tivesse chuva. E uma fome terrível veio sobre o reino de Israel. Não vinha chuva. A palavra diz que nem orvalho nem chuva viria. Essa era a palavra de Elias. E aí passaram-se 3 anos e meio e o profeta Elias se apresenta diante do rei e fala o seguinte: reúne os teus 450 profetas de Baal.
E aí reuniu os 450 profetas de Baal, mais outros 400 profetas de Baalins. E Baal era o deus da fertilidade, o deus da chuva. Mas 3 anos e meio sem chover. Mas aquele povo servia Baal, o deus da chuva. Que não era Deus, coisa nenhuma, nós sabemos. E aí ele reúne, sobe lá no Monte Carmelo. Vou fazer um desafio. Vocês vão fazer um sacrifício, e eu também vou oferecer um sacrifício a Deus. O Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Agora imagina você, eles sobem para o monte, o desafio é feito. A palavra diz que os 450 profetas de Baal fazem uma oferta, um sacrifício para Baal, e eles começam a clamar para que Baal aceite aquela oferta. E aí a palavra diz que passa o tempo, nada. Elias começa a zombar deles, porque Elias estava correndo um risco muito grande. Ele estava sozinho contra 450 profetas de Baal, mais 400 outros profetas falsos. E aí a palavra diz que no tempo certo, Elias foi lá, restaurou o altar que estava em ruínas, colocou 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, colocou lenha, colocou o sacrifício sobre a lenha, pediu para que colocasse água ao redor do altar. Olha que água naquele dia era difícil, hein? Você tinha que descer no ribeiro que estava lá embaixo, subir com aquela água era difícil. E aí então Elias orou e o fogo veio e consumiu aquele holocausto. Elias tem uma grande vitória, uma vitória extraordinária. Só que na cabeça de Elias, agora sim vai acontecer um avivamento. Agora vai acontecer um avivamento que todo mundo viu quem é Deus. Agora até o rei vai se converter porque todo mundo viu quem é Deus. Agora esses profetas de Baal vão se converter porque vai saber quem é Deus. Mas nada disso aconteceu. Nada. E aí a palavra diz que Elias falou assim: olha, Acabe, pode ir embora para sua casa que hoje vai chover. Pode ir embora que hoje vai chover. E a palavra diz que Elias orou 7 vezes. Na 7ª vez, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ele viu. E ele mandou que Acabe fosse para casa. E aí quando Acabe chega em casa e conta para sua esposa Jezabel, ela falou: ô amorzinho, ele fez isso com você, eu vou matar ele. Manda avisar para ele que eu vou matar ele. E quando chega no ouvido de Elias, que ele ia ser morto por Jezabel, a palavra diz que ele foge. Ele vai embora. Imagina você, no dia da sua maior vitória, é o dia que você recebe também a pior notícia: eu vou te matar. Manda avisar para ele que eu vou achar ele onde ele estiver, eu vou matar ele. Mas o que ele esperava era um avivamento. O que ele esperava era que o rei se posicionasse no lugar, ao lado dele, do lado dele. Que os profetas ficassem do lado dele. Que houvesse um grande avivamento, mas não. O que vem é uma perseguição. Aquele profeta era um profeta muito poderoso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis 19, 4. Diz assim, aqui diz: e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta! Talvez é o que você está falando hoje. Basta! Estou cansado. Estou cansado de discipular. Estou cansado de ser líder. Estou cansado de isso. Estou cansado de aquilo. Estou cansado de fazer o bem e ouvir as críticas. Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Sabe o que Paulo diz a respeito de Elias? Que ele instou, ele tentou colocar Deus contra Israel. Isso é o que Paulo fala em Romanos 11. Romanos 11, capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 11, verso 6. Coloca na NVI, coloca no versículo 2, NVI, Nova Versão Internacional. Olha o que diz: Deus não rejeitou o seu povo,
o qual previamente o conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Ou seja, ele tentou colocar Deus contra Israel. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora também estão tentando procurar tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Você vê que o grande Elias, o grande homem de Deus, ele orou para que Deus matasse ele, mas o que ele queria mesmo era colocar Deus contra Israel. Tem pessoas que estão num nível de abatimento de alma tão grande, que elas estão como Elias, talvez. Elas estão falando, basta, basta, basta. Mas a resposta de Deus, ela foi tão maravilhosa, que ele falou o seguinte: você está achando que você é o único, né? Você está achando que é só você que passa por isso? Você acha que só a sua igreja que é espiritual? Que as outras todas já se prostituíram? Não. Reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho, não. Você pensa que você está sozinho nessa guerra aí? Tem outros batalhando assim como você, Elias. Você está querendo ser o bonzão aí? Tem mais 7.000. Você está entendendo? Nós precisamos tomar cuidado, porque Elias, ele teve um espírito de autopiedade. E nós precisamos tomar cuidado com a autopiedade. Né? Aquele espírito de sempre tentar achar um culpado, porque quando você assume essa postura de autopiedade, você tem que colocar a culpa em alguém. E os culpados eram os israelitas. Por isso ele falou lá: você não está vendo o que eles fizeram? Mataram os teus profetas. Porque quando você se enche de autopiedade, alguém tem que ser o culpado. E na maioria das vezes, é o pastor. Sou eu. É ele. Porque ele falou que ia acontecer e não aconteceu. Ou seu líder, ou seu patrão. A maioria o vilão é o pastor mesmo, né? Mas Elias falou: olha, está vendo aí? Eles mataram todos os teus profetas. Ele falou: não, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem 7.000. Então cuidado, meu irmão, com a autopiedade. Porque isso pode ser um grande problema para você. Sabe, nós nos desanimamos por causa de expectativas frustradas. Elias, ele teve essas expectativas, a expectativa da conversão do rei, a expectativa da conversão do povo, de um grande avivamento, mas nada disso aconteceu. E aí ele disse: basta. Ele simplesmente se entregou, ele desanimou completamente. Olha o versículo 5, volta lá para mim, 1 Reis capítulo 19, verso 5. O que você tem que fazer? Porque qualquer ser humano, ele está sujeito a desanimar. E agora eu estou falando do desânimo da alma mesmo. Um cansaço da alma, um abatimento da alma. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer em momentos de cansaço emocional? Versículo 5, capítulo 19, verso 5, diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Para aqui. Você vê que a situação dele era terrível, porque ele deitou, ele se prostrou. Quando você está muito abatido de alma, é o que você quer fazer. Você quer se isolar, você quer ficar deitado, você não quer gastar energia para nada, porque você está abatido de alma. Mas aí olha só, a palavra diz que o anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Verso 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas e uma botija, pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Estava prostrado mesmo. Verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então o que você tem que fazer se você estiver cansado? Você precisa se alimentar, você precisa comer. Esse alimento é espiritual. É Bíblia. É palavra de Deus. Nós precisamos estar fundamentados na palavra. A palavra é a nossa âncora. Você precisa meditar nela para ser bem sucedido em tudo o que fizer. Mas aí você começa a dar respostas erradas, porque você não come do pão, porque você não se alimenta da palavra. A Bíblia diz que o caminho seria longo, 40 dias e 40 noites até Horebe.
Ele tinha que caminhar muito, ele ia precisar muito daquele pão. E às vezes a caminhada pode ser longa mesmo, mas tem um propósito. Então olha só, se alimente do pão, coma. Levanta-te e coma. O texto está dizendo, levanta-te e come. Fica de pé, meu amigo, tenha postura, come. Vai se alimentar da palavra. Meu irmão, todas as respostas que você busca estão na palavra de Deus. Todas. É por isso que é tão importante você meditar na palavra, você fazer perguntas para a Bíblia, você estudar a Bíblia. Como isso é importante para nos alimentar. Porque deixa eu te falar uma coisa. O cansaço emocional é uma decisão que as pessoas tomam, porque elas se sentem tão autopiedosas, elas se sentem tão acima da média como Elias. Só eu que sou fiel. Quem diz que é só você? Para com essa conversa legalista. Tem muitos homens de Deus na nossa nação, fora da nossa nação. Muitas pessoas de Deus. Mas tem escanteio? Tem, em todo lugar tem mesmo. Mas há muitos homens de Deus que não se dobraram. Para dessa conversa que só você é fiel. Para com isso. Você vai ficar igual a Elias, autopiedoso, cheio de justiça própria, né? O pão, ele vai fortalecer você, ele vai te revigorar, ele vai manter você de pé. O pão que é o remédio que nós precisamos, não é nos entregar aos nossos sentimentos. Agora não vou ajudar mais ninguém, porque as famílias que vieram para cá, as famílias muçulmanas, dão muito trabalho, tentei ajudar, então já fiz minha parte. Não nos cansemos de fazer o bem. Deixa eu te falar uma coisa, a autopiedade é o alimento do desânimo. Se você é autopiedoso, aquele espírito de coitadinho de mim, isso vai alimentar o desânimo em você. Como eu sou uma pessoa boa, mas eu não recebo coisas boas em troca. Desânimo. Você tem que se alimentar da palavra. Sabe que ontem ligou uma pessoa para mim, foi ontem, anteontem, não sei. Pode ficar tranquilo, não é daqui. Nem mora aqui. E começou com as lamúrias dele, que ele sempre teve. Começou aí, não sei o que tem, que eu vou fazer tal coisa, porque fizer tal coisa comigo. Falei, rapaz, irmãos, tem hora que me dá ira. Falei, rapaz, toma vergonha. Você fez tudo errado da sua vida. Você está fazendo o que é certo? Não, eu estou fazendo o que é certo. Então continua fazendo o que é certo. Ninguém vai te pegar, vai fazer mal com você se você estiver fazendo o que é certo. Por que você está falando essas coisas aí? Você quer aprontar, que você quer fazer coisa errada. É da família. Eu não falaria assim com você. Falaria, não nesse tom, mas com ele eu falo. Porque eu tenho mais liberdade nesse aspecto, porque o meu é da família, né? Mas sabe aquela coisa? A autopiedade, ela é o alimento do desânimo. Se você ficar lá, coitadinho de mim. Olha, Deus não lambe ferida de ninguém. Deus, ele não tem dó de ninguém, não é assim. Se quer que Deus age na sua vida, é fé, meu irmão. Levanta e come. Não, mas eu vou ficar aqui porque eu sou o único que sobrou. Todos são infiéis, eu sou fiel. Me mata. Jesus. Jesus. A autopiedade é incrível. Só eu fiquei. Olha o versículo 14, vai para o versículo 14 agora. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Carteirada aqui, né? Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar a minha vida. Mas é interessante que ele orou e falou assim, tira a minha vida. Eu sou bom demais para viver no meio desses pecadores. Tira a minha vida. Mas sabe o que Deus tinha para ele? Sabe, você já viu aquela frase? Se tem uma coisa que nós temos certeza que nós vamos morrer, não se aplicou a Elias. Não se aplicou a 2 homens na Bíblia. Um deles foi Elias. Porque Elias não morreu. Ele pediu para morrer, mas Elias não morreu. Elias nunca morreu. Ele está aqui no nosso meio ainda, pastor? Não está. Porque ele foi arrebatado. Mas ele, de fato, não morreu. Mas foi o que ele pediu para Deus. Me mata a minha vida. Me mata aqui, porque esse mundo não é digno de mim.
Porque eu sou o espiritual, eu sou o cara, eu sou o profeta. Eu oro e fogo desce, eu oro e a chuva para, eu oro e a chuva vem. Esse mundo não é digno, esse povo não é digno de mim. Sai para lá com essa conversa, rapaz. Mas a resposta de Deus foi muito boa. Você não está sozinho, você pensa que é só você? Tem 7 mil batalhando também. Tem 7 mil que estão com você. Você só não sabe. Meu irmão, você tem ideia de quantos homens de Deus existem no mundo? Você tem ideia de quantos homens de Deus? Eu sei que nós estamos preocupados, nós temos uma realidade, nós estamos vivendo nela. Mas é a realidade que o Beethoven vive, o lugar onde ele vive, lá onde eles estão plantando igrejas, lá na Índia, esse pastor estava me contando que um dos obreiros lá tomou uma pedrada. Tomou uma pedrada. Ele mostrou a foto da cabeça dele sangrando. E aí, o cara estava lá sangrando e falou assim: pastor, semana que vem eu estou aqui de novo, viu? Estou aqui pregando de novo. É nesse nível. Mas eu é que sou bom. Eu é que sou. O mundo não, e Goiânia não é digna de mim. Você está entendendo? Enquanto tem outro levando pedrada na cabeça e falando: não, semana que vem eu estou aqui de novo, vou estar pregando aqui na célula. Irmãos, ele não está reclamando de estar cansado, não. Sabe o que é aceitar Jesus num lugar como Bangladesh, Índia, Nepal? É a morte da sua vida social, acabou. Sua família vai te rejeitar. Nem ser enterrado no mesmo cemitério que eles você pode. Só isso. Só isso. Mas eu estou cansado de fazer o bem. Porque eu fiz tudo certo, mas Israel pecou contra ti. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Aqui no versículo 8, volta para o verso 8 agora, 19:8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus, ele faz umas perguntas retóricas, né? Ele já sabe a resposta, mas ele faz uma pergunta. Então, olha só, se você está abatido de alma e você está cansado, entra para a caverna. Você precisa orar, você tem que entrar para o seu tempo com Deus, você precisa ouvir a Deus. E aí a palavra diz que ele entrou numa caverna aqui, e ali Deus falou com ele, falou algo com ele: o que você está fazendo aqui? Aí ele voltou o mesmo discurso, a mesma ladainha. Não, é porque mataram os teus profetas, só eu que fiquei, estão querendo me matar também. Mesma ladainha, mesma conversa. Mas quando você está abatido de alma, quando você está cansado, você precisa entrar para o seu quarto, você precisa orar, você precisa ter tempo de adoração. Você precisa se perder ali na adoração, você precisa louvar a Deus. Você precisa orar a Bíblia, orar a palavra de Deus, confessar essa palavra. Você precisa confessar, porque nós só confessamos aquilo que cremos. Talvez a sua vida está indo numa direção contrária, mas você vai pegar a palavra e vai chamar a existência. Amém? Quando você ora, você está dando autorização do céu para interferir na sua vida. Porque a palavra diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então convida o Senhor, você tem autoridade para convidar a Deus para estar na sua família. Você tem autoridade para convidar a Deus para estar no seu trabalho, na sua empresa. Autoriza Deus a agir lá na sua empresa. Mas Deus só vai agir se eu autorizar? Não, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas a palavra diz que Ele nos deu a autoridade da terra. Então autoriza Deus a agir na sua casa, na sua vida. Mas isso você faz orando. Você não vai fazer isso de forma natural ou carnal. Você vai fazer entrando para a caverna, para ouvir a voz de Deus. É alimentar-se da palavra, é adorar, é confessar, é orar em outras línguas, é jejuar. Você precisa estar na caverna naquele tempo com Deus. Então, se a sua alma está cansada, esse descanso chama-se Jesus, porque Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado. Então você está tentando descansar em coisas que você não vai ter o descanso. Talvez vai trazer mais cansaço. Sabe o que é a coisa que mais nos cansa? Ociosidade. Quando você fica com a vida ociosa, isso nos traz um cansaço emocional. Eu estou errado? Porque talvez quando você pensa em cansaço, você está pensando numa rede
na beira da praia, né? Eu não dou conta, não. Você dá conta? Não, eu não dou conta. Ficar numa rede na beira da praia, não. O que você faz na praia? Eu vou caminhar, vou para lá, vou para cá. Eu faço é me cansar lá. Mas vocês estão entendendo? Não é uma coisa natural que vai te salvar. É espiritual. É a comida que você come quando você está na caverna. Então você está cansado, entra para a caverna. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você e mudar a sua vida, mudar a sua história. Você precisa ter tempo com Deus. Mas aí nós queremos tomar decisões naturais e achar que Deus respalda isso. E não respalda. Nós precisamos ter tempo com Deus. Nós precisamos de relacionamento com Deus. Nós precisamos nos relacionar com o Senhor, se possível, todos os dias. Posso ouvir um amém aqui? Amém de verdade? Versículo 11. Então, se você está cansado, suba o monte e vá para a caverna. Amém? Coma pão, suba o monte e vá para a caverna. Terceiro, olha o versículo 11 aí. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor. Preste atenção. Eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Talvez a sua vida está uma turbulência. Turbulência. Você não consegue ver que o Senhor está com você. Mas o texto está dizendo, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Mas quando o Senhor passava, o que aconteceu? E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Um furacão passou. Um furacão. E é aqui que as pessoas erram. Por quê? Porque é no momento da crise, quando ela intensifica, que você toma uma atitude que não era para tomar. Você sai da caverna. Não, fica lá. Deus não mandou você sair. Deus é Senhor da situação, porque Ele estava lá. Mas aqui está dizendo, eis que passava o Senhor. Mas nesse momento não veio a calmaria. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Mas o Senhor estava lá, olhando por Elias. Porque se você está dentro de uma caverna e está lá, o vento forte, o furacão, fala, meu Deus, vai cair uma pedra aqui, vou ficar fechado aqui, vai cair uma pedra em cima de mim. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Piorou um pouco mais. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, verso 12. Depois do terremoto, 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Qual que é o nosso problema? Às vezes nós não temos discernimento para saber quando é Deus que está agindo. E aí você está dentro da caverna, mas você vai sair na hora errada, na hora da turbulência. Na hora da turbulência você vai... Porque na hora da turbulência, na hora do vento, na hora do terremoto, na hora do fogo, é o pior momento para você tomar qualquer decisão. Você precisa fazer o que Deus mandou você fazer. Porque aqui ele tinha que estar no monte diante do Senhor. Não saia da caverna. Mas aí você quer sair e tomar uma decisão natural porque o negócio está de cabeça para baixo. Mas não foi isso que Deus falou. E aqui está dizendo que o Senhor estava lá. Mas o vento não veio do Senhor. E às vezes você pensa que foi Deus que mandou. E não foi. Deus não mandou o vento. Deus não mandou o terremoto e nem não foi, porque ele não estava nisso. Mas ele era Senhor de toda a situação enquanto Elias passava por aquilo. Ele era o Senhor de Elias. E ele é o seu Senhor. Não importa se você está passando pelo vento, pelo terremoto, pelo fogo, Ele é Senhor da sua vida. Ele cuida de você. Talvez é uma enfermidade, problema no casamento, eu não sei, financeiro. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele está vendo o que você está passando. Continua na caverna. Continua na caverna. Não sai, continua orando. Mas Deus tem sua forma de falar. Verso 13. Não, 12 ainda. 12, pode voltar para o 12. Deixa eu ler o 12 de novo. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Nós precisamos ter o discernimento da voz de Deus. Ele fala no cicio suave. Não é na turbulência. O cicio suave. Calma. Ele está com você.
Ele está lá. Ah, mas e o vento, pastor? Ele está lá. Ah, mas e o terremoto? Agora eu tenho que agir. Não. Ele está lá. Não, mas e o fogo? Agora piorou mesmo, pastor. Já estava ruim, agora piorou. Ele está lá. Ele vai falar num cicio suave. Nós precisamos ter o discernimento de ouvir a Deus. Sabe, meu irmão? No dia que aquela família muçulmana foi embora, muçulmana não, cristã foi embora, os afegãos, eu mandei uma mensagem para o Mohammed, né, que era o nome dele, e eu falei, rapaz, você foi embora, não falou nada para nós. Eu esperava isso de um muçulmano, de vocês ele não esperava, não. Porque para mim, cristão anda na luz. Você nunca falou dos seus planos de ir embora conosco, ainda que você tivesse o direito de ir. Você faltou na verdade, o seu caráter é falho. Eu falei para ele, o seu caráter é falho, porque eu te ajudei, a sua vizinha te ajudou, a diretora da escola te ajudou, estava todo mundo te ajudando, e você simplesmente foi embora. Você não despediu, você não falou obrigado, você não falou nada. Mandei um e-mail para ele, porque ele não estava respondendo mais no WhatsApp. Irmãos, ele mandou uma mensagem para mim, mais desaforada ainda. Não, todos nós temos nossos segredos. Que eu não tinha que falar isso para você. Não, eu falei, tá. Só que agora eu vou para a Bíblia. Estou lá em casa, de manhãzinha. Acordei lá, falei, não, esse desaforo eu não vou levar, não. Pegava um texto. Só que eu estava demorando demais. Eu queria vir orar, e era de manhã, eu ia demorar tipo 1 hora para pegar os textos bíblicos, eu ia preparar uma palavra para ele, só para ele. E eu estou lá, falei, não, vou fazer isso depois. Eu vou lá para a igreja, eu vou orar, depois eu volto, eu mando esse e-mail para ele aqui, porque isso aqui vai demorar demais, eu vou perder tempo com isso aqui. A hora que eu não estiver aqui em casa fazendo nada, eu mando um e-mail para ele. Só que quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo. Deus falou assim, olha, a espiritualidade de um homem é medida pela capacidade das ofensas que ele tem de receber. Aí eu falei, não, beleza, vou ficar calado. Não vou falar mais nada, nenhum contato, zero. Estão entendendo? Tem hora que não é o momento da turbulência, mas você quer agir porque está lá o fogo, está lá o terremoto, está lá tudo. Mas aí, né, você quer entrar no fogo também, no terremoto. Eu vou mandar uma mensagem, vou acabar com ele. Ele vai ver, eu vou mostrar para ele que ele não é crente. Não. Deus fala no cicio suave. Cicio suave. Não se desespere. Fala para o seu irmão, desespera não. O Senhor está com você. Fala para ele, não cansa não. Meu querido, decida não se cansar. Pastor, mas eu cansei, estou dando conta mais não. Te compreendo. Nós estamos juntos. Quero te ajudar. Eu não quero mais liderar a célula não, pastor. Minha cabeça está ruim, está tudo ruim. Amém, te compreendo. Elias, um homem de Deus, cansou. Davi se cansou. Outros homens da Bíblia se cansaram também. 29 anos quase que eu tenho de crente. Muitas vezes, oh meu Deus, isso de novo na minha vida. Outro desleal. Essa é a vida do pastor. Pastor, você já pensou em desistir? Pensar, eu já pensei. Mas graças a Deus eu não decidi me cansar. Graças a Deus. Por último, mude o foco da sua mente. Eu sei que talvez você está listando um monte de coisas e frustrações que aconteceram na sua vida. Mas talvez você devesse fazer uma outra lista de quantos milagres Deus já fez na sua vida. Sabe de uma coisa? Quando eu mudei para Goiânia para começar essa igreja, nós também estávamos construindo 2 campos de futebol. E para construir aquele campo, eu só tinha um terço do valor para construir. Então eu fiquei devendo outros 2/3, era muito caro. E aí eu ia, quando estava construindo o campo, eu ia para lá, e eu ficava muito aflito, muito mesmo. De medo de não conseguir pagar aquelas contas, de envergonhar o evangelho. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo, senta, começa a anotar tudo que eu já fiz na sua vida até aqui. Irmãos, como aquilo mudou minha vida. Fui anotando todas as coisas que Deus fez na minha vida. Durante o meu tempo de convertido, fui anotando. Quando eu terminei de anotar todas as coisas, eu estava cheio de fé.
estava cheio de vida. Você precisa mudar a sua perspectiva. Se você estiver na perspectiva de que, não, olha lá, tá vendo, eu fiz, mas olha aí o que eu recebi em troca. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A seu tempo. Tem tempo. Você pode passar por muitas tribulações. Pode vir o vento, pode vir o terremoto, pode vir o fogo. Mas se você permanecer, você não vai ficar nesse lugar. Deus vai te abençoar. Deus vai te tirar disso. O problema é que às vezes nós damos a resposta errada. Nós saímos no momento errado, nós falamos no momento errado. Quando é para você orar, você está escrevendo uma mensagem para ser desaforado com outra pessoa. Está entendendo? Não entre nisso, isso é o diabo. É o diabo tentando nos parar. Então olha, mude a sua mente, a sua cabeça. Comece a listar as coisas boas que aconteceram na sua família, no seu ministério, no seu casamento. Se você não casou ainda, você vai casar também, vai ser bênção para você. Anote lá o dia que você foi salvo, o dia do seu batismo. Você quer um milagre maior do que a salvação? Você tem ideia do quanto você é amado por Deus? Você é muito amado por Deus, muito mesmo. Agora, para terminar, Deus ele deu uma resposta aos questionamentos de Elias. Acabe não se converteu. Talvez tinha uma expectativa muito grande para Acabe se converter. Só que Deus falou assim, olha, não acabou não, Elias, vem cá. Vem cá, vai lá e unge Jeú. Unge outro rei no lugar de Acabe. Seu ministério também não vai parar aqui. Vai lá e unge Eliseu no seu lugar. E tem mais. Eu vou te levar. Você não vai morrer também não. Então tudo que Eliseu pediu aconteceu um pouco diferente do que ele imaginava. Mas Eliseu foi a continuação do ministério de Elias. Todos os milagres de Elias foram milagres de juízo. Isso aponta para a lei. Todos os milagres que Jesus fez foram milagres de bênção, exceto um, quando ele amaldiçoou a figueira. Todos os milagres que Eliseu fez foram de bênção, exceto um, quando ele mandou que os ursos pegassem os meninos que estavam fazendo bullying com ele. Elias representa a lei, Eliseu representa a graça. Quando Jesus morreu, ele destruiu o inferno. Quando Jesus morreu, ele nos deu vida. E o último milagre de Eliseu, ele estava morto, e um soldado em guerra caiu no túmulo dele e ressuscitou. A morte de Eliseu produziu vida para aquele soldado, assim como a morte de Cristo produziu vida para nós. Então aquele que veio depois de Elias, Eliseu, ele aponta para a graça de Deus. Elias fez os milagres todos de juízo, mas Eliseu foi o contrário dele. Elias era alguém que vivia isolado, Eliseu vivia na cidade. Eliseu tinha a escola dos profetas. Ele conversava com os reis, era diferente. Então, Deus ele ouve quando nós oramos. Ele vai nos dar as respostas certas. Qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão é que, de fato, nós temos que mudar a perspectiva. Talvez você está pensando assim, eu sou uma pessoa boa, por que eu estou passando por isso? Sou uma pessoa boa, por que eu não tenho filho? Por que tem pessoas que têm filho e doa? Por que tem pessoas que têm filho e matam o filho e eu que quero ter filho não tem filho? Essa é a pergunta. Mas essa é a perspectiva errada. A perspectiva certa é, por que eu atravesso aquela rua ali e eu mereço ser atropelado e Deus não deixa? Por que não vem fogo do céu e me mata quando eu peco? Por que eu, mesmo merecendo ter um câncer, eu não tenho um? Porque eu peco, mas eu não tenho um câncer, eu sou saudável. Você está entendendo? Mas por que nós focamos na perspectiva errada? Na perspectiva da justiça própria? Se você fosse realmente fazer a oração certa, talvez a certa seria essa. Senhor, o Senhor teria motivo para deixar eu ficar doente, cair numa cama, ou talvez uma batida de trânsito, eu morrer, mas o Senhor me livre de tudo isso. Além disso, eu até mereci ir para o inferno, mas o Senhor mesmo derramou seu sangue por mim. E agora eu estou salvo. Obrigado por isso. Obrigado por isso.
mas nós preferimos ficar cheios da justiça própria. Eu sou bom, eu ajudo os afegãos, eu sou o pastor dessa igreja aqui, eu é que sou o cara. Não, esquece isso. Essa perspectiva está errada. Nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé, eu quero orar por você. Pediu o divino para subir aqui? Está por aí? Você entendeu essa palavra, irmão? Talvez você tenha orado, mas você não tem resposta. Porque você tem orado dentro de uma perspectiva errada. Pastor, mas eu não mereço pedir coisas boas. Você pode fazer isso porque você tem um pai. E deve. Mas não com base no que você faz. Amém? Você pode pedir o que você quiser, mas não com base no que você faz. Mas com base no que Jesus fez. Essa é a diferença. Quando eu falo, Senhor, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou passando por isso? Deus não ouve isso. Sabe o que a Poliana falou para mim essa semana? Que os americanos, eles não gostam de pessoas que se fazem de vítima. De vitimismo. Então chega lá e fala assim, olha Trump, você não está vendo o que está acontecendo com o Bolsonaro, não. Ele está lá preso. Tem misericórdia. O americano não gosta disso. É por isso que são a nação número 1. Qual que é a perspectiva certa? Foi o que o Eduardo fez. Olha, quero dizer para o discurso. Quero dizer para vocês que o meu pai hoje é um preso. Ele é um preso político. Eu tenho muito orgulho disso. Ele está preso por uma causa. Vocês entenderam a diferença? Vocês entenderam? Opa, é um herói. Mas por que os Estados Unidos é uma nação próspera? Porque eles entenderam o princípio que nós estamos aqui ainda gatinhando para descobrir. Que nós queremos que Deus tenha dó. Tenha dó de mim. Sou uma pessoa boa, mas olha o que eu estou vivendo. Esquece, Deus não vai ouvir isso. Meu Senhor, obrigado pela sua graça. Eu merecia coisa muito ruim, mas o Senhor tem pensamentos bons ao meu respeito. O Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para mim. Como o Senhor é bom. Mesmo eu merecendo tantas coisas ruins, mesmo eu sendo mal, mesmo eu pecando, mesmo quando eu fico irado no trânsito, o Senhor me protege de batido, de tomar um tiro. Pastor, você está exagerando? Não estou não. Não estou não, só estou te mostrando como nós temos que orar. Qual é a base da nossa oração? O que eu te mostrei aqui hoje é qual que é a base da sua oração. Você ora com base, o seu fundamento é o que você faz, o quanto você é bom, ou o seu fundamento é o quanto Cristo fez e o quanto Ele é bom? Porque a Bíblia diz que não há nenhum bom, nenhum sequer. Meu Pai, Senhor, talvez há pessoas aqui, Senhor, que nesse momento estão igual Elias, quando ele estava lá naquela caverna. Elias só saiu quando ele ouviu a sua voz suave. Mas alguns estão passando aquela turbulência do vento, aquela turbulência do terremoto, do fogo. Mostra para eles que o Senhor está com eles, Senhor. Porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com Elias. Mesmo naquele momento de tanta turbulência, o Senhor estava com ele. O Senhor estava guardando ele. Era só uma questão de tempo para ele ouvir a sua voz, sair, ter um encontro com o Senhor e continuar o seu chamado. Não parou ali. Nos dá a perspectiva correta, Senhor. Não da autocomiseração que alimenta o cansaço. O alimento do cansaço é a autocomiseração, é o merecimento. Nós não merecemos coisa alguma, mas o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é bom, e o Senhor quer fazer, e o Senhor quer nos abençoar. Por esse motivo, nós temos ousadia para chegar diante do Senhor e pedir, não porque somos bons ou merecemos, mas pelo que o Senhor fez, Jesus. A sua bondade é infinita, os seus pensamentos são mais elevados que os nossos, eles são infinitos.
tão grandes. Oh Senhor, obrigado por isso. Obrigado por isso. Nos fortalece a passar pelo tempo da turbulência, da adversidade. Nos ajuda a passar por esse tempo de frustração, em que nós ficamos frustrados, que não temos a resposta que gostaríamos de ter. Oh meu Pai, se conosco. Apenas uma palavra sua de que o Senhor está conosco e é o suficiente. Fala ao coração desses irmãos que estão aqui, meu Deus. Se alguém está como Elias, cansado. Jesus, o Senhor sabe o que é estar cansado. O Senhor esteve aqui. O Senhor foi um homem como nós. O Senhor sofreu como nós sofremos. O Senhor sabe o que é ser rejeitado. O Senhor sabe o que é abandono. Todas essas coisas o Senhor passou, Jesus. Tudo isso o Senhor passou. E hoje, no entanto, o Senhor intercede por nós, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas. Mas o Senhor é o Deus que fortalece o que está cansado, que dá força ao que não tem nenhum vigor. O Senhor dá força ao que não tem nenhum vigor. Como o pastor Jonathan ministrou aqui no domingo passado, o Senhor multiplica do nada a força e o vigor. Ao que não tem, o Senhor dá. Então, nos dá a perspectiva correta, a visão correta. Nós queremos alimentar o nosso espírito com pão, a palavra, não a autocomiseração, o espírito do coitadinho de mim. Senhor, nós queremos agir pela fé, nós não queremos que o Senhor lava a ferida de ninguém. Não. O Senhor já morreu. A obra foi completa. Ela foi completa. Nós nos apropriamos dessa obra hoje. Aquele que está cansado, Espírito Santo, toma ele agora. Dá a ele um novo ânimo, um novo vigor, para que ele possa andar 40 dias e 40 noites até Horebe, para que ele tenha essa comida que vai fortalecê-lo. Que essa palavra seja como aquele pão que Elias comeu. Que essa palavra tenha força agora para fazer com que pessoas aqui caminhem até Horebe, o monte de Deus, porque é lá no monte, lá em Horebe, é o lugar em que o Senhor fala, é ali que o Senhor fala. O Senhor está conosco. Obrigado. Esse ano é um ano de frutificação sobre nós. Hoje nós vamos caminhar, nós vamos lançar a semente. No final voltaremos com os nossos feixes alegres, felizes pela colheita. Eu declaro, essa igreja está liberada para frutificar, para crescer, para avançar. E essa multiplicação será uma multiplicação de pessoas que irão se converter aqui, mas também será uma multiplicação na família, de filhos, será multiplicação financeira, será multiplicação no ministério, nas celas, em todas as áreas, a multiplicação do vigor, da saúde, em todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu abençoo cada um desses irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram, que essa unção possa tocar a vida deles de uma forma especial, que seja comida que vai alimentar quando eles estiverem passando pelo deserto até chegar em Horebe. 40 dias, 40 noites, nós seremos fortalecidos pelo Senhor, pela Tua Palavra. A Tua Palavra é a nossa âncora. A Tua Palavra é a nossa âncora. Nós estamos firmados na Tua Palavra. Os nossos olhos não estão colocados no vento, nem no terremoto, muito menos no fogo. Os nossos olhos estão colocados na cruz, estão colocados no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor de todas as coisas, o que pode todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra? Diga: eu recebo no meu coração.